Bem-vindos mais um RentriCast, o podcast oficial da Academia Rentri. Eu sou o Fernando. Eu sou o Leandro. Eu sou o Eduardo. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre hipertensão e exercício. Essa doença silenciosa que atinge mais de 30% da nossa população, e isso com o diagnóstico, fora das pessoas que não tiveram o diagnóstico por ser uma doença silenciosa. E para vocês terem uma ideia, isso impacta nas mortes por AVC, acidente vascular encefálico, né? E também por infarto. Então, essa hipertensão leva o risco de mortalidade por esses tipos de doenças. E cada 2 minutos morre uma pessoa por doenças cardiovasculares. E a hipertensão é um dos principais fatores aí por essa morte. E a ideia hoje é a gente conversar bastante e relacionar essa doença com o exercício físico, né? Falar sobre os benefícios que o exercício físico traz. A gente vai ver algumas perguntas que as pessoas fizeram pra gente. E a gente vai, da melhor forma possível, tentar ajudar respondendo essas perguntas, falando sobre a hipertensão, né? A pressão alta, que muita gente tem, assim como o Fê falou. E vamos relacionar bastante com o exercício físico, mostrar os benefícios da musculação, da atividade aeróbica, da mudança de hábito, né? Que não é só a musculação, é uma parte muito importante, a musculação, a academia, mas a mudança de hábito, né? Os bons hábitos são muito vantajosos para uma pessoa que está com hipertensão ou pré-hipertensão, né? Então a gente vai falar bastante sobre essas questões. Du, para a galera entender, como que a gente pode definir aí o que é pressão alta ou hipertensão, para a gente começar nosso bate-papo aí. E claro que a gente vai até mostrar um pouquinho na prática aí, que é interessante a gente ter essa consulta médica, né? Essas visitas no médico, né? Para ver como que está a nossa pressão, e dá para a gente fazer isso em casa também, tá? E isso vai ajudar o médico a diagnosticar melhor se essa pessoa precisa de medicamento, se não precisa, só essa mudança de comportamento. Então, ao longo do nosso bate-papo aí, a gente vai frisar bastante isso, o conceito, a definição, para depois a gente começar a falar dos benefícios dos exercícios no controle, no tratamento. Lembrando que o exercício é uma polipílula para a sua hipertensão e para a sua prevenção também para essa doença. Então, bora lá, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela participação no podcast. Vamos trazer bastante informações aqui de muita qualidade e vou dar mais ou menos um resumo breve do que seria a hipertensão. Tá? A hipertensão está relacionada à força que o nosso coração exerce nas paredes, tá? Das nossas veias, das nossas artérias. Normalmente, o nosso coração em repouso ele deve trabalhar de uma forma mais leve, ok? A hipertensão se dá quando o nosso coração em repouso trabalha mais forte do que eu deveria. Então, assim, em repouso, o meu coração ele trabalha muito mais forte, entendeu? E assim, valores em relação à pressão arterial, para ser considerado hipertenso, tem que estar numa zona ali de 14 por 10, 14 por 9, já é considerado uma pessoa com hipertensão. É legal essa parte, né, pra gente saber os valores, porque muitas vezes a pessoa, ela mede em casa e não sabe quando ela tá hipertensa, quando ela tá quando ela tá com risco, ela tá com uma suspeita. Assim, quando a pessoa mede em casa, por exemplo, quanto mais ou menos ela seria legal dela já ficar ligada? Putz, eu tenho que fazer uma consulta, eu tenho que ver mais meus hábitos, quanto mais ou menos? 130 ou 13, né, por 9, tá? Já é um adendo aí pra pessoa já ficar esperta e procurar algum médico para estar fazendo alguns exames para realmente saber se está hipertenso ou não. É legal saber disso, porque muitas vezes a pessoa deixa passar desse valor, já deixa ficar uma situação bem ruim para ir em busca de um médico, em busca de uma atividade física, do exercício físico, da mudança de hábito, e muitas vezes ela deixa passar muito disso, né? Então é legal as pessoas saberem disso, né? O Edu falou, então a partir de 13, né? 13 por 9 ali, não tá dentro da linha ainda de hipertenso, mas já é um risco, né? Alerta, Então, né? já é um alerta para a pessoa já se ligar e já correr atrás disso. E, na verdade, ela vai ter o diagnóstico ou esse alerta para procurar um médico e continuar essa investigação através da mensuração aí, eu tenho que medir. E essa mensuração ela pode ser feita no consultório médico ou pode ser na própria casa. Então a gente vai fazer uma simulação aqui e explicar certinho como que é os cuidados na hora de medir essa pressão, né? Então bora lá, ó, rapidinho, que é o aparelho de pressão.
beleza? Então aqui eu vou explicar para vocês, galera, como que a gente faz, tá? Então assim, ó, palma da mão sempre voltada para cima, o antebraço apoiado na mesa, ok? As costas tem que estar bem apoiada, os pés bem apoiados ao chão, e aí aqui a gente prende, fixa bem, sobe um pouquinho mais aqui assim. Sempre mais ou menos uns 3 dedos acima da articulação do cotovelo, tá? Então mais ou menos aqui assim, tá muito apertado aí, filho? Aí tá legal. E um Pode pouquinho. apertar mais. Tem que ser bem justo, né? Aí, O manguito bem beleza. justo. Esse manguito fica na altura do coração. Isso. Sempre, ó, na altura do coração, beleza? Então, ó, ele abaixou um pouquinho o ombro para ficar na altura do coração, palma da mão para cima, mais ou menos 3 dedos para cima da articulação. E é Os importante. pés apoiados, as costas apoiadas. E lembrando que tem que ter um tempo, né? Isso. Pelo menos de 3 a 5 minutos aí em repouso pra gente começar a mensurar a pressão. E aí, seguindo o protocolo, a gente dá o início aqui. E aí, depois de algum tempo, ela vai calcular pra nós a pressão arterial aí. Vamos lá. Vamos ver quanto que vai ser. Lembrando que a gente está aqui num podcast, né? Pressão possivelmente esteja um pouco acima. Nervosismo. Mas a ideia é essa, seguir esses protocolos aí e qualquer pessoa consegue fazer em casa, tá? Aí, beleza. Fiz a leitura. Então, vamos lá. 11 por 7. 11 por 7. Ainda assim, mesmo em toda essa pressão, O coraçãozinho tá o bom, coração hein? tá em dia. Coraçãozinho de menino novo. Tomando polipílula todo dia, o que que dá? Então, é isso aí. Exatamente. Só abrir um parênteses aqui, para deixar bem claro. Eu sempre vou ler, eu nunca vou arredondar, tá? Então vai, popularmente falando, a gente poderia ler 11 por 7. Mas o certo é ler 117 de pressão sistólica e 76 de pressão diastólica. Esse seria a leitura certinha. Porque quando eu for levar para o médico, eu vou mapear, vou medir vou fazer 3 medições de manhã e 3 à noite. Então eu tenho que colocar esses valores cheios, tá? Nunca arredondar. Isso aí que vai dar um bom parâmetro aí para o médico continuar a investigação. Ok? Então esses valores aqui, acima de 130 na sistólica, nesse primeiro aqui, e acima de 80 nesse segundo aqui, seria um alerta aí para você começar a procurar o seu médico, o seu cardiologista, e para ele continuar essa investigação através de um mapeamento e os exames que ele vai pedir também. Tá bom? Então esse é o ponto inicial para a gente diagnosticar se a pessoa está com pressão alta ou não. E partindo daí a gente vai continuar nosso bate-papo aqui sobre exercício e hipertensão. Seguindo então, a gente já falou o que é a hipertensão, né? Já explicamos como faz para medir a hipertensão e agora a gente tem uma pergunta aqui perguntando quais são os fatores de risco de uma pessoa hipertensa. O que pode fazer com que essa pessoa tenha hipertensão? Bom, existem vários fatores, né? Dentre deles, nós temos alimentação em excesso, sobrepeso é uma outra coisa, sedentarismo, uma outra coisa também, outro fator de risco muito importante, o álcool, de uma forma geral, né? Cigarro, tabaco, essas coisas também são fatores de risco. Histórico familiar também, né? Histórico familiar, idade. Idade É uma também. outra coisa O histórico familiar aí, como diz as pesquisas, a parte genética, hereditária aí, é o principal fator. Então, mais de 90% aí das pessoas que estão com pressão alta, com essa hipertensão, seria mais por fator genético mesmo. E 10% por conta do comportamento, dos hábitos, né? Que não deixa de um estar ligado com o outro, né? Se você já tem a predisposição da hereditariedade, Sem e dúvida. aí você ainda mantém maus hábitos, Sem dúvida. cigarro, álcool, alimentação ruim, Falta de exercício. falta de exercício, inatividade, a chance de você desenvolver aumenta muito mais. Que você já tinha chance, e aí você vai lá e contribui com essa Aí você está dobrando a chance. Exatamente, aí você acaba dobrando. É que aí eu tenho um fator genético, que eu tenho um gene, uma predisposição para ter isso, mas eu tenho um fator hipergenético também, né? Que é o fator do comportamento. Exatamente. Então eu posso deixar esse gene quietinho, sem dar aquele alarde dele, tendo hábitos e comportamentos bons.
que não vai fazer que essa minha pressão suba, né? Não quer dizer que você tem histórico familiar que você... Eu vou pôr a culpa totalmente nisso, provavelmente, né? Eu tenho como controlar isso aí. Exatamente. É bem que você falou da epigenética, né? Que, na verdade, a epigenética é o quê? São os fatores externos que vão alterar no seu gene. Então, se você é uma pessoa que tem predisposição, só que na sua vida você se alimentou bem, praticou atividade física, fez exercício físico, hábitos bons, você consegue modificar essa genética para as próximas gerações. Então, uma coisa que você tinha predisposição antes por conta do histórico familiar, você consegue ir alterando durante as suas gerações, né? Os seus filhos, seus netos vão melhorar, por quê? Simplesmente pelo fato que você foi uma pessoa que não foi sedentária, teve bons hábitos. Então, isso é super importante, essa parte da epigenética, né? Porque você acaba meio que quebrando ou diminuindo o risco que a sua família está trazendo durante gerações, né? Então, o exercício físico entra bastante nessa parte também. Você pode modificar, né? O atual para o futuro, né? Exatamente. Então, meu filho, meu avô, meu filho, meu neto, ele vai depender do meu comportamento. E isso é tanto o pai quanto a mãe. Então, a gente pode passar esse gene, essa predisposição ou não. Então, eu tive minha mãe, minha avó, então eu posso tomar a iniciativa e daqui para frente eu começar a mudar essa parte da genética. Próximas gerações não ter E o exercício é um grande potencial nisso aí. A gente já está mais do que... a ciência mostra isso com clareza, né? E dentro do histórico familiar, a gente, não só o histórico, mas tem a questão da família também, né? Se a família já tem predisposição, possivelmente, se for uma família que não faz atividade física, exercício físico, os filhos dela também não vão fazer, porque ela não vai ser um espelho para os filhos. Então, o fator ali familiar contribui muito com isso. Então, ó, se os pais se alimentam mal, dificilmente o filho vai se alimentar bem. Se os pais não fazem exercício físico, não fazem musculação, não fazem atividade física, dificilmente os filhos também não vão fazer isso, né? Com certeza eles também não irão. Se os pais pedem pizza, esfirra, sexta, sábado e domingo, o filho não vai comer bem, não vai se alimentar bem. Se os pais ficam um tempo inteiro no celular, se os pais usam o carro para tudo, se os pais não dão esse exemplo para os filhos, a chance do filho ser sobrepeso, ter hipertensão, alguma doença cardiometabólica é gigantesca. Porque ele não está tendo um espelho. Então, ele não vai mudar. Então, ele vai manter a genética dele. Então, essa questão do ambiente familiar contribui muito também com essa questão de você continuar prolongando o seu gene ali para as próximas gerações, né? É o ambiente mudando, né? O ambiente, então, o exatamente. ambiente não é só o ambiente físico. É o ambiente familiar, as pessoas que você mais convive. Isso, o ambiente faz o nosso comportamento. Isso está totalmente relacionado ao nosso comportamento. Não tem como a gente sair disso. A gente sabe muito bem aí, através do sobrepeso, da obesidade, se eu tiver um irmão obeso ou um parente bem próximo obeso, a chance de eu me tornar obeso são 200% a mais. Amigos também, né? Amigos, só o fato de você conviver e ter os hábitos daquela pessoa, de sono, de alimentação, de sedentarismo. É natural, né? Não tem como. Isso, então, o ambiente aí influencia muito, o ecossistema no total, né? E também a idade, né? Porque a idade não é só tudo isso que a gente falou, mas a idade, com o tempo, a parede das artérias vai perdendo a elasticidade, né? Ela vai ficando mais rígida e é natural que a gente comece a aumentar a pressão durante o tempo. Por isso que é importante a gente começar o quanto antes, atividade física, exercício físico. Não que uma pessoa mais idosa não possa fazer, sendo que ela nunca fez, porque também vai ajudar. Mas quanto mais cedo você começar, menos esses impactos serão evidentes, Sem dúvida. né, mais pra frente. Então, se você treina logo desde cedo, a sua artéria, a sua pressão arterial, o seu coração vai ser mais eficiente, a sua artéria vai ser melhor, ela vai vasodilatar e vasoconstrigir Vai ter uma de forma função mais melhor, né? eficiente. E isso a longo prazo vai ser muito bom para você, né? Sim. Vai virar um adulto com uma pressão melhor, com um coração melhor. Ele vai bater menos vezes, mas ele vai bombear o sangue de forma mais eficiente. Porque muita gente acaba não sabendo. Fala, nossa, meu coração bate pra caramba, então eu tô voando. Não. Se ele tá batendo muito, é porque ele tá precisando se esforçar mais. Então, se ele bate mais, ele se esforça mais do que uma pessoa que tá batendo menos. E essa pessoa que tá batendo o coração menos, o coração dela tá sendo mais eficiente, porque ele tá fazendo menos esforço e tá fazendo a mesma coisa que o coração de uma pessoa. Exatamente. Então Perfeito. isso tem que tomar bastante cuidado também. Mais alguma coisa vocês recordam aí de parte O consumo de sódio, né? sódio, álcool, Consumo carboidrato. de sódio, né? Em excesso. Então, a recomendação aí é, no máximo, aquele sal de cozinha, né? 5 gramas por dia.
e a média da população brasileira são 9 gramas por dia. Então a gente tá quase o dobro aí de consumo, né? E esse sódio a gente encontra mais nos alimentos industrializados, né? Nos embutidos, aquela pizza pronta, aquela lasanha pronta. Miudinho. Então a ideia seria a gente começar a ler mais os rótulos, né? Para ver a quantidade de sódio, que isso pode impactar também nesse aumento dessa pressão, né? Exatamente. Bora lá pro próximo? Bora lá. Vamos ver aqui, deixa eu passar então pro próximo. Deixa eu tirar aqui o zoom. Ainda tá indo pro próximo não, hein? Aí foi. Beleza, temos aqui uma pergunta então, antes. Uma pergunta aqui então. Tenho pressão alta, posso fazer musculação? Uma pessoa tem dúvida aí se ela pode fazer musculação tendo a pressão alta, sendo uma pessoa hipertensa. É a melhor polipílula que ela poderia tomar, velho. Não se comporta como deve, né? Com certeza. Ali ela já tem, né? A pressão alta. E se caso ela não tiver, também vai prevenir bastante. E como que a gente poderia, o que a musculação poderia ajudar aí nesse quesito aí de prevenção e de controle? O que vocês acham? Na musculação, não só a musculação, né? Como os treinamentos aeróbicos também, importante no tratamento. Mas o principal benefício com a musculação é efeito hipotensor, né? Pós-exercício. Então, assim, a gente tem um benefício com a prática regular de exercício, que a nossa pressão, ela baixa. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, assim, você começa o seu exercício 14 por 10, você tem ali a sessão de 30 a 40 minutos, você termina o treino, a sua pressão, ela fica abaixo do que estava no começo. Então, se estava 14 por 10, você terminou o treino, ela fica 12 por 8, entendeu? Então, assim, você consegue controlar a pressão através do exercício. E ela continua também, né? E ela perdura por muitas horas. Tá, já teve estudos aí que dizem que até 24 horas. De 10 a 24 horas, De né? 10 a 24 horas, dependendo da intensidade, aí são outras coisas que entram em jogo aí. Mas de uma forma geral, o benefício que a musculação traz, que o exercício físico traz, é esse efeito. A gente pode ver também um fortalecimento muscular, que a gente consegue um melhor esporte para a gente ganhar massa muscular, seria a musculação. Outros esportes você tem o benefício do ganho de massa muscular, mas a musculação, de longe, é o que você consegue aumentar ou manter a massa muscular, né? E o coração, muita gente acaba não pensando nisso, mas é um músculo. Então a gente precisa fortalecer ele e na musculação, através do exercício físico com uma intensidade legal e fazendo um aeróbico, não só a musculação, mas é importante aliar, né? Já sabe que o treinamento combinado aí é de longe o mais eficiente para a maior parte das pessoas. Então, você consegue melhorar a parte do coração também na musculação. Por isso que é importante pessoas que têm hipertensão fazer a musculação. Sem contar também que tem o controle do peso. A musculação ajuda muito na manutenção, pelo menos da massa muscular, e ajuda também, potencializa o emagrecimento. E a gente sabe que pessoas sobrepeso e obesa têm mais tendência a desenvolver 60% a mais. 60%. Assim como a gente já falou no podcast anterior sobre obesidade, a gordura abdominal ela é o local que você produz mais células inflamatórias e essa célula inflamatória vai para todo o seu corpo e você começa a se inflamar o tempo inteiro e aumenta a chance de você desenvolver uma hipertensão. Então a musculação vai ajudar nesse controle do peso e na manutenção de massa muscular. Ótimo. Então se você tem hipertensão, faça musculação. Claro que sempre que você viu que você tem esse potencial, você tem a hipertensão, passar com o médico, ter um diagnóstico certinho e sempre com um profissional da educação física, né? Ele vai te auxiliar, ele vai falar os protocolos, o que você precisa seguir. Não é simplesmente começar a musculação, pegar um máximo de peso lá, que tem as diretrizes que a gente tem que seguir. Mas é importante fazer musculação. Mas mais importante é você sempre estar informado. Fazer essa avaliação antes, né? Essa avaliação prévia, né? Exatamente. Outro ponto importante também na musculação é a questão da força, né? A força tá totalmente relacionada à saúde hoje em dia, né? Protetivo em relação a doenças cardiovasculares, né? Então, tipo assim, quanto maior a minha força, menor o risco de eu desenvolver doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão, né? Porque o coração tá mais forte. Hoje tá muito claro, aí tá na literatura também, porque a força e a massa muscular não é só questão de ser mais forte ou menos forte, ou ser visualmente ter mais massa muscular. Isso está totalmente relacionado à saúde. Exatamente. Então, aumentei minha força, consequentemente eu vou reduzir minha pressão. Diminuir o peso na balança, consequentemente eu vou diminuir minha pressão. Reduzir
a circunferência abdominal, consequentemente, a minha pressão vai diminuir também. Então, aqueles valores que a gente sempre coloca em xeque aí, não é? 90 para homem, 80 para mulher, arredondando aí. Então, a cada 1 centímetro que a gente perde, a gente diminui o risco cardiovascular em 4%. Dessas medidas que a gente acabou de falar. Então, a gente fala muito, que reduz, mas como que a gente poderia explicar de uma forma simples o que acontece para a gente reduzir essa pressão? Qual que é o efeito, o que acontece para a gente ter esse efeito hipotensivo? Como a gente poderia comentar sobre isso? Você diz... Fiz a musculação. Por que acontece essa hipotensão depois do exercício? Porque o consumo de oxigênio já continua depois do exercício. Quando você está fazendo a musculação, o seu coração precisa bombear sangue para os músculos que você está trabalhando. Então, por exemplo, estou treinando peito, estou treinando perna, seu coração bombeia sangue para chegar lá naquela região. E para acontecer isso, chegar de forma eficiente, chegar sangue, chegar nutriente, para acontecer isso, para fazer a contração muscular, precisa que exista uma vasodilatação. E essa vasodilatação vai fazer com que o sangue passe de forma mais eficiente pelas artérias. Se você não faz a musculação, você tem, com o tempo, essa vasodilatação vai ser menor. E na musculação você vai cada vez mais vasodilatando. Então a parede da artéria, a flexibilidade dela vai ficar melhor. E depois do treino, continua. Isso permanece, né? Verdade. Você continua ainda com a vasodilatação. Então a eficiência do seu coração vai ser mais fácil. É mais fácil o seu coração bombear sangue com a parede das artérias mais flexíveis e sem estarem enrijecidas, do que elas estarem enrijecidas porque você não fez uma atividade física, um exercício físico. E isso vai perdurar depois, né, do exercício físico. E tipo assim, também é interessante que com a musculação, não só a musculação, como qualquer outra modalidade, ajuda a aumentar, por exemplo, o óxido nítrico, que é tipo um estimulador de vasodilatação, entendeu? Sim. Então, tipo assim, essa questão de vasodilatar faz muito sentido porque facilita a passagem do sangue. Exatamente. E tudo isso acontece através da contração muscular, né? Exato. Então, o seu músculo é o seu carro-chefe aí. Tudo está regulado através do seu músculo. Então, eu tive contração muscular, eu vou ter esse efeito. Exatamente. Então, a gente tem o endotélio, né? Que é aquelas células que tem em volta das nossas artérias, nossas veias. É ali que a contração muscular vai... Como que a gente pode falar de uma forma mais simples? Vai estimular essas células a produzir o óxido nítrico. Então, é através dali, nessas células do endotélio, que a gente tem a vasodilatação. Então, eu contraí músculo, aumentei meu fluxo sanguíneo, ativei essas células, aí ela vai liberar o óxido nítrico que vai ajudar durante o exercício e pode percorrer aí até 24 horas após o exercício. Sem contar a parte hormonal também, né? Porque quando a gente faz a musculação, a gente libera hormônios que fazem com que o nosso sistema simpático seja diminuído. Nosso sistema simpático é aquele que faz com que a nossa pressão aumente, né? Aquele sistema de alerta. Então, tomou um susto, qualquer coisa desse tipo, o sistema simpático dispara e você acaba aumentando sua pressão. E isso, seu corpo, se você não faz a musculação, não faz a atividade física, a chance de você ter uma desregulação nesse sistema simpático é muito grande. Ela é muito grande. E aí, fazendo musculação, você começa a ativar mais o sistema parasimpático, que é o sistema que faz o contrário. Ele diminui a sua pressão. Então, ele relaxa, você vai para um estado melhor, assim, de repouso, vamos dizer assim. E você melhora essa parte também na musculação. Não é só todos os outros benefícios que a gente falou, porque esse da parte simpática também conta bastante. Importantíssimo. Exatamente. Então, só para resumir aí, nosso músculo é o ouro, né? É o carro-chefe do então, negócio. Se eu tive contração muscular, eu vou ter todos esses benefícios. Então, o meu músculo, ele consegue conversar com o meu cérebro. E a gente ter todos esses benefícios aí e deixando esse coração com menos sobrecarga durante o dia inteiro. Então, a ideia é deixar com esse coração com menos sobrecarga possível. Próxima pergunta, então. Tenho hipertensão. Quais os cuidados que tenho que ter durante a musculação? O que eu vou precisar tomar cuidado aí durante a musculação? Quando eu estiver fazendo musculação, o que eu tenho que ficar bem alerta? Primeiro de tudo, fazer uma avaliação com o médico, né? Ele que vai dar o diagnóstico ali, se você vai ter que tomar remédio, se você não vai ter que tomar remédio, se ele pedir algum teste de esforço, quanto que vai essa frequência cardíaca, quanto que vai essa pressão arterial, até que ponto a gente pode chegar. E a partir daí a gente começa a usar os protocolos do treinamento voltado para esse público, né?
Sem contar também que é interessante mensurar a pressão, né? Antes, durante e depois da prática de exercício, né? Porque assim, se você já pega uma pessoa que em nível de repouso já está com a pressão alterada, obviamente para mais, se você der um estímulo de treinamento para ela, a pressão dela vai subir. Que é normal durante o treino subir, né? É para isso que serve o treino. Só Né? que já em repouso tá alta, com exercício ela sobe, a chance de dar alguma coisa ruim é maior, entendeu? Então seria a gente fazer essa estratégia que a gente fez no início, né? Antes do treino. Isso. Fazer durante o treino e fazer após o treino. Esse seria o primeiro cuidado aí, né? Exatamente. E tem uma outra coisa também que é bem interessante em relação à pressão. Se já tiver em repouso e a pressão tiver 160 por 100, já tem que parar. Ou melhor, Ou nem começar. Nem começa. E aí entra a questão do dinamômetro, né? Isso. Que é um aparelho, que é mais ou menos Esse aqui, ó. uma dica. Tá? Então, assim, como a gente citou, força é um fator protetivo para hipertensão. Quanto maior a minha força, eu baixo a minha pressão. Vou aproveitar e fazer enquanto você está explicando, eu só vou fazer uma simulação aqui. Tá. Então, aqui, vamos supor que o Fernando esteja com uma pressão de 160 por 100 aí, beleza? Em repouso. Aí, ó, ele faz a apreensão manual, ele aplica o máximo de força que ele consegue aí, apertou o máximo, e aí, depois de algum tempo, a pressão arterial dele diminui. E aí sim a pessoa pode dar início ao treino. É isso aí, sempre deixar bem claro, né, Edu? Só um profissional que vai te ajudar, ele vai usar alguns protocolos, né? Porque a gente tem algumas ferramentas para ser usadas, então a gente vai fazer essa intervenção antes, vai usar um protocolo e se a gente vai medir a pressão novamente. Se ela reduziu abaixo de 160, a sistólica e 90, 100 a diastólica, aí a gente pode começar um treino. E esse treino totalmente vai ser modificado também na hora. Exatamente. Em relação, já puxando o gancho aí de você ter falado de fazer alteração do treino, né? Durante o treino a gente tem algumas diretrizes também que a gente pode levar em conta, né? Que vai ser legal para uma pessoa que tem hipertensão. A primeira seria fazer um aquecimento. Aquecimento é bom sempre para qualquer pessoa, principalmente para quem tem hipertensão, porque a pessoa acabou de chegar na musculação, se ela tem a propensão a ter a hipertensão aumentar mais do que o normal durante a musculação, o ideal é que ela já coloque o corpo dela na mesma ou próximo do esforço que ela vai fazer. Então, se ela já começa, do nada, ela já começa a fazer muito esforço, a pressão dela pode aumentar muito rápido. E se ela já tem hipertensão crônica, isso vai ser ruim para ela. Então, realizar um aquecimento vai ser ótimo para ela, porque ela já vai colocar as condições do corpo dela próximos do que ela vai usar. Então, o corpo dela já vai ser, como que eu posso dizer? Já vai ser não pré-estabelecido, mas a gente pode colocar que vai ficar no mesmo patamar do que ela utilizaria ali durante o corpo. Aumentando frequência, aumentando pressão, dela. aumentando temperatura corporal. Exatamente. Então tudo isso vai ajudar faça com que ela não tenha um pico ali de aumento de pressão muito repentina. Exatamente. Tem uma coisa interessante também, uma estratégia no treinamento de força, que são os exercícios unilaterais, né? São exercícios que façam com que a pressão não suba tanto. Então, quando eu uso um lado do corpo, por exemplo, no supino, é diferente como se eu estivesse usando os dois. Então, quando eu uso os dois, eu tenho um aumento muito rápido também da frequência. Aumento do débito cardíaco, né? Aumento do débito cardíaco, comparado com fazer um unilateral que não sobe tanto. Então, no início do processo, seria legal, se possível, iniciar por exercícios unilaterais. Lembrando que depende muito também do nível, né, da hipertensão da pessoa, se ela está medicada, se ela já está acostumada com isso, se ela viu recentemente. Então, dependendo de cada pessoa, né, muito individualizado a montagem de treino para cada pessoa, é uma boa estratégia começar com exercícios unilaterais, porque vai diminuir pela metade a pressão, né? Aqui não é metade, Tipo mas... assim, não vai subir tanto e Enquanto- você vai ter o efeito potensor do exercício, né? Exatamente. E aí ela já vai ficar... Por isso a importância de medir durante o treino, né? Porque a gente vai fazer um cálculo aí, né, de débito cardíaco, né? O duplo produto, melhor dizendo, que a gente vai multiplicar a pressão sistólica pela frequência cardíaca. E é ali que a gente vai ver a segurança desse coração, né? Se a gente está sobrecarregando ele ou não. Então a gente tem alguns indicadores para mais ou para menos,
e ali a gente tem uma ideia. Puta, a gente continua o treino, a gente aumenta o tempo de descanso, a gente diminui a intensidade, a gente diminui o volume, e isso é só um profissional que vai fazer. E aqui na Rente a gente tem profissionais capacitados, né? A gente tem programas específicos, como o programa de emagrecimento saudável, o Premium. Então a gente está sempre capacitando, atualizando para deixar esse exercício o mais seguro possível, seja para o hipertenso, para o diabético e para todas as doenças crônicas. Né? Essa parte da diminuição da carga de treino, né, que engloba o peso, engloba descanso, engloba vários aspectos ali, repetições, séries, é muito importante. Uma pessoa que é hipertensa ela não precisa fazer treinos super elevados, com volumes altíssimos, com pesos altíssimos, com descansos muito abaixo, porque essa pessoa a gente sabe que a chance dela aumentar a pressão é maior. Então, descansos um pouco maiores vão ser muito bem-vindos, principalmente no começo. Pesos menores, com um pouco mais de repetição, dependendo da pessoa. Se for uma pessoa mais idosa, pode ser até menos repetições com menos peso também, porque só dela estar fazendo a contração muscular, como você deixou bem claro, já vai ser um fator muito bom para ela, diminuir a pressão dela. Então, um fator individual de cada um, a individualidade biológica é um fator crucial. E ter profissionais capacitados para individualizar o treino de cada um é crucial. Que é o que a gente tem bastante aqui, né? Professores muito bem capacitados para... E uma dúvida, o valor do duplo produto tem um valor aí de referência? Que não pode... Alguns estudos mostram de 27 até 30 mil. Então, uma segurança aí, medir pressão e medir frequência cardíaca durante o treino, esses valores têm que ser abaixo de 27 até 30 mil. Se tiver dentro desses valores aí... Se tiver abaixo disso, a gente continua seguindo o protocolo de treino. Passou disso, a gente tem que mexer nessas variáveis, né? Ou aumentar intervalo, aumentar a intensidade, diminuir o volume. É só para deixar numa linguagem mais fácil para o pessoal, duplo produto, então, é o esforço que o coração faz. Bem assim, resumidamente, só para o pessoal entender. Então, o duplo produto, a gente está falando de variáveis, né, de valores. Então, quanto maior o valor, é porque o seu coração está fazendo mais esforço. Então, isso que é o duplo produto. Então, quanto maior o valor, mais esforço do coração. Quanto menor, menos esforço. E o que a gente busca é mais eficiência do coração, com atividade física. Então, coração mais eficiente, ele vai bater menos e circular mais sangue. Que é isso que a gente quer. Então, quanto maior é porque está bombeando muito. Então, isso já não seria legal para uma pessoa com hipertensão. Perfeito. Mais alguma coisa aqui do tempo de... A hidratação também é super importante, né? Hidratação, super importante. Então é super importante. Então toda pessoa que tem pressão alta, diagnosticado ou está em investigação, a hidratação ela é super importante. Sim. Eu tenho que estar muito bem hidratado antes do treino, durante o treino também, se possível, hidratado. Tem uma analogia bem bacana aí, porque em relação à hidratação, porque assim, o sangue quanto mais grosso, mais viscoso ele fica, mais força o meu coração precisa fazer para fazer com que o sangue passe. Então, tipo assim, quando eu tomo água, eu hidrato, e a gente sabe que o nosso sangue, a maior parte é composto por água. Quando a gente toma água, o sangue afina, ou seja, o coração ele não precisa fazer tanto esforço para poder mandar o sangue. Perfeito. E o descanso, né? Sim. Descanso é importante para todas as pessoas e a gente vê, eu principalmente vejo bastante gente na musculação pulando esse descanso. Fazendo exercícios seguidos, mesmo que a pessoa não tenha uma hipertensão, um diabetes, alguma coisa assim, é super importante o descanso. Para qualquer tipo de pessoa, que é onde a gente tem as adaptações fisiológicas do treino que a gente fez. Sim. Então, se você não está dando um tempo de descanso, alguma coisa tem. A intensidade está errada, o seu protocolo está errado, alguma coisa está errada. Então, se você está treinando muitas vezes o mesmo grupo muscular, muitas vezes peito, muitas vezes glúteo, perna, alguma coisa está errada. Fazendo várias atividades no mesmo dia. Várias atividades no mesmo dia. Fez 3 aulas coletivas, fez volt funcional e spinning em um dia. No dia seguinte já faz lá o cross, já faz musculação e depois finaliza fazendo mais um funcional. E depois mais alguma coisa. Tem que tomar muito cuidado porque o descanso vai ser super importante. E a pessoa que tem hipertensão tem que lembrar que a pressão dela já é maior. Sim. E durante o exercício, a pressão aumenta. Tem o efeito hipotensivo, mas durante o exercício aumenta. Se ela está fazendo toda vez o mesmo exercício, ou então dando um estímulo muito alto, a pressão dela vai ficar lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ela não está dando tempo de a pressão diminuir. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Mesmo assim, também o excesso de exercício também não seria benéfico, né? Muito exercício dentro de uma mesma sessão. Por exemplo, igual o Fê comentou, o cara quer fazer musculação, o cara quer fazer um funcional e quer fazer uma aula de bicicleta. Um cara hipertenso. A gente estuda e se atualiza para dar a medida certa, a dose certa, né? Que a dose,
a diferença do remédio e do veneno aí é a dose. É a dose. Então, se eu dou uma dose muito alta, isso pode ser veneno e não polipílula, né? Exato. Então, de polipílula ele pode se tornar veneno. E esse descanso aí, eu posso até dar um gancho aí também. Esse descanso é como o Lê muito bem disse, durante as sessões, durante o exercício. E esse descanso no sono também, né? O sono também está totalmente relacionado a diminuir essa pressão. A gente sabe que hoje a galera tá ansiosa, exposta a muita luz, não respeitando essa higiene do sono que vem antes do sono, né? Para eu ter essa quantidade e essa qualidade prolongada. Com certeza aí, isso é um fator primordial à regulação do sono também. Exatamente. A relação da dose e o esforço que você diz está muito relacionado com o tanto que a pessoa vai fazer de atividades. Como a gente já disse, muitas vezes a pessoa faz muitas atividades, só que ela não dá a intensidade correta. Porque se tivesse dado a intensidade correta, não que a pessoa tem que morrer, né? Impossível Fique bem fazer. claro, a pessoa não precisa morrer no dia seguinte, não conseguir nem levantar, trabalhar. Mas se bem acompanhada, bem prescrito o treino, com uma intensidade certa, correta, Dose ótima, né? para cada tipo de pessoa, a mesma intensidade que eu dou não é o mesmo que uma pessoa com hipertensão, uma pessoa com diabetes, uma pessoa com uma condromalácia vai dar no treino. É diferente. E muitas vezes a gente vê a pessoa fazendo várias atividades. E quando a pessoa faz muitas atividades, mesmo que não dê muita intensidade, as articulações dela estão sendo muito solicitadas. Então, se ela faz o spinning, faz um funcional, faz um volt, depois faz a musculação e treina a perna no dia, e o joelho, o tornozelo e o quadril dela, como que vai ficar? Com tudo isso de atividade. E sem contar também que, tipo, no dia seguinte, ela não treina. E se ela não treina, ela não consegue controlar a pressão através do exercício. Exatamente. E aí vem o fator do emocional e psicológico também. Se a pessoa faz muito treino no dia e não consegue vir no outro, e a aderência dela, como que vai ficar? Aí ela não vai vir no dia seguinte, aí no outro dia ela vai falar, putz, eu não posso fazer muito esforço, senão eu vou ficar igual no anterior, e aí eu não vou conseguir treinar amanhã. Aí ela diminui a intensidade do treino dela, e aí já perde todos os benefícios do treino. E aí no dia seguinte fala, putz, mas eu não senti nada, vou pegar pesado de novo. Aí volta o ciclo novamente. E aí não adere à musculação, não consegue. Putz, segunda, quarta e sexta eu vou na musculação, eu vou na academia, vou fazer aula. Não coloca aquilo na rotina, não muda os hábitos. Por quê? Porque tá fazendo errado. E aí ela fica prolongando. Então, vai segunda, quarta, aí falta quinta e sexta, sábado, domingo, vai, volta segunda-feira. E aí dá um tempo muito grande, que a gente já sabe, os estudos já mostram que é o tempo necessário para sempre começar do zero. Não ter o benefício do treino. Então, o efeito é supercompensação, né? Sim. Isso também é um aspecto muito importante aí para as pessoas que exageram muito na dose. Bora pro próximo? Bora. Vou lá então. Vou tomar uma aguinha aqui. Pode tomar. Aí eu bato palma aqui. Vamos lá. Próxima pergunta então. Minha mãe tem hipertensão. Ela pode fazer o mesmo treino que o meu? Obviamente. Já. Não. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Às vezes eu sou hipertenso, você é saudável, então o treino, obviamente, tem que ser diferente. Hipertenso controlado, o outro hipertenso não controlado. Um toma medicamento, o outro não. Então tudo isso interfere, né? Dependendo do medicamento também, né? Sim. Então, se um toma diurético, o outro toma beta-bloqueador, tudo isso interfere também, né? Muito, muito. A dose é como a gente já disse, né? A dose e o esforço tá muito importante aqui na relação, né? A dose que eu vou dar para uma pessoa que tem hipertensão não precisa necessariamente ser a mesma dose que uma pessoa que não tem hipertensão. Às vezes a pessoa tem a mesma vida, um corpo parecido, um objetivo parecido, só que uma tem hipertensão e a outra não. A gente já falou de todos os protocolos, de descanso, de força, de treino de força, de intensidade, do peso, então, do volume do treino, séries, repetições. Isso tudo vai diferenciar. Quem vai saber é um profissional de educação física e ele vai falar, ó, você precisa desse tanto e você precisa desse tanto. Porque uma pessoa que tem hipertensa, antes da estética, antes de qualquer coisa, ela precisa não ser hipertensa para chegar num objetivo. E a estética, o resto vai ser uma consequência. Sim. Vai ser uma consequência. Se ela só buscar, principalmente, diminuir a hipertensão dela, porque a gente sabe que dificilmente uma pessoa consegue reverter esse quadro, né? Se a pessoa é hipertensa, chegou nesse nível, dificilmente ela vai conseguir reverter. Ela vai controlar esse nível. E ela pode controlar muito bem, durante muito tempo. Mas reverter já é um pouco mais difícil. Então, ela tem que controlar isso. E para ela controlar, não necessariamente vai ser um treino igual de uma pessoa que não tem. E a gente vê muito isso, né? O pessoal chegando aqui. Tem.
Vamos fazer o mesmo treino, né? Pessoas com hipertensão e vê uma blogueira, vê alguém online, vê um treino online, baixa um aplicativo, o aplicativo sabe que você tem hipertensão, e aí ele coloca um volume altíssimo lá, fala pra você descansar 1 minuto só, e aí você tem uma crise lá no meio do treino, e aí? A supervisão aí é o o fator importantíssimo aí, né? Exatamente. Para a segurança em primeiro lugar e, consequentemente, a performance, né? Exatamente. Bora pra próxima? Peraí que essa daqui tá do outro lado. Já vou bater palma. Então essa daqui eu vou ler e depois eu passo pro... Fechou, já é a última, hein? Bora lá pra próxima então. 7ª perguntinha aqui, ó. Tenho hipertensão, mas hoje ela já é bem controlada e treino há bastante tempo. Posso continuar pegando pesado nos treinos? Deve. Não pode parar, né? Aqui não pode Essa parar, frase, exatamente. né? Que não pode parar. Ele só tem um benefício enquanto a gente está fazendo, né? Então, a gente já comentou aí de todos os benefícios do exercício, o que ele impacta durante e após o treino, mas isso é só se eu estiver tomando essa polipílula. Se eu parar de tomar essa polipílula, infelizmente, isso parece que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, se eu parar de treinar, consequentemente, eu vou parar de cuidar da minha alimentação, de ficar mais ativo no tempo livre. Então, isso é uma consequência. Então, a gente sabe aí, as pessoas que mais treinam são as pessoas que mais se preocupam com a alimentação, mais se preocupam em manter ativo no tempo livre também. Descanso, sono, né? De ficar menos tempo sentado. Então, uma coisa vai puxando a outra. Isso aí está muito mais bem claro, né? Exatamente. Então, respeitando toda essa segurança que a gente colocou aí, e você deve treinar. Tem que continuar treinando. E uma coisa que a galera tem que entender é que não vai ser uma única sessão de treino que vai ajudar ela a controlar a pressão. Ela tem que manter uma frequência, tem que manter uma constância, né? Claro, você vai periodizar com o professor, tem toda uma questão de uma anamnese para saber a frequência e tal. Mas a ideia é que o cara tente treinar pelo menos todos os dias. Porque se ele treina todos os dias, ele controla a pressão dele todos os dias. Se ele treina na segunda e na terça, esses 2 dias está controlado. Se não treina na quarta e na quinta, a pressão dele já sobe de nível. Aí você mandou super bem falando sobre isso aí, Du. Mas uma única sessão é capaz de mudar, de reduzir a nossa pressão, né? Sim, então, uma única sessão. uma única sessão. Tendo constância, com certeza eu vou ter mais benefícios. Mas só para ter uma ideia, se eu fizer um treinamento aeróbio de moderada intensidade, eu consigo diminuir em 10 pontos a minha pressão arterial. Se eu fizer uma musculação, eu consigo diminuir de 6 a 7 pontos. Então, em uma única sessão. Então, exemplificando, iniciei o treino a 140 de pressão sistólica e isso pode chegar até 130 após o treino. E isso continuar por 24 horas. Se eu combinar aeróbio com musculação, eu posso chegar até 13, diminuir 13 pontos. Então, em uma única sessão, eu tenho esse benefício. Se eu fizer isso várias vezes com constância, a chance de eu virar um normodenso é muito grande. E às vezes sem uso de remédio, né? Porque aqui tem casos de alunos que eram hipertensos. No programa do emagrecimento saudável aqui, o R10, tem vários alunos que deixaram de tomar o remédio ou diminuíram a quantidade de remédio e as miligramas desse remédio. Claro que quem vai fazer isso é o cardiologista, não somos nós. A gente está dando uma polipílula que a gente sabe que vai acontecer toda essa transformação. Porém, quem que vai falar, puta, diminui, tira, aí é só o cardiologista. Nunca tira por conta própria. Então, está provado que é capaz de ter o mesmo benefício ou maior do que o remédio. Então, tem vários estudos provando, comparando o remédio com o exercício. E a gente sabe que o exercício, além de diminuir a pressão, tem outros 1000 benefícios que o remédio não tem. Então, a gente tem que ter muito clareza sobre isso também. Ele tem o efeito crônico, né? O remédio é o efeito agudo. Vamos supor uma pessoa que não tem a pressão alta, ela não tendo a pressão alta, ela é capaz de aumentar muito a pressão dela com alimento, fazendo treino e diminuir de forma aguda. E uma pessoa que tem hipertensão também, de forma aguda, ela consegue aumentar e diminuir dependendo do que ela faz. Só que de forma crônica, ela só vai conseguir diminuir a pressão arterial dela fazendo atividade física, exercício físico. Não de forma aguda. De forma aguda ela vai melhorar, só que se ela é hipertensa, chegou nesse nível, ela vai continuar sendo hipertensa. Ela vai diminuir de forma aguda ali com o treino, como você falou, ela vai diminuir. Só que ela precisa manter isso de forma crônica para ela manter e continuar sendo hipotensa, né? Diminuindo a pressão dela. Porque senão ela vai diminuir ali na hora. Assim como uma pessoa que não tem hipertensão, ela consegue aumentar e diminuir na hora. E uma pessoa que tem a hipertensão, ela não conseguiu a hipertensão de forma aguda.
ela consegue aumentar a pressão, só que se ela já foi diagnosticada com hipertensão, ela conseguiu aquilo de forma crônica. Então ela demorou para chegar naquele nível. E não é só fazer uma só sessão que ela vai resolver o problema de hipertensão. Ela vai melhorar de forma aguda, mas sempre dando essa dose de polipílula, ela vai conseguir chegar a ser ter uma pressão menor. Né? Então tem esse 880, né? Que nem você sempre fala. Não ser 880. Você tem que manter uma rotina. Mudar pensamento, mudar hábito, acrescentar atividade física, exercício físico, colocar tudo isso na sua agenda, melhorar sono. Tudo isso vai melhorar seu sono, vai melhorar hormônios, vai melhorar a parte cognitiva, vai melhorar atividade física, você vai melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória, vai melhorar a força, vai melhorar a resistência muscular. Tudo isso a longo prazo vai fazendo com que seu corpo vai se adaptando de novo à pessoa que você era antes de ser hipertenso. Por isso o exercício é recomendado como tratamento não medicamentoso, né? Sim. Da hipertensão. Porque os mesmos benefícios que o remédio traz, o exercício traz dobrado. Entendeu? Ele consegue controlar a pressão, coisa que o remédio faz, só que, por exemplo, o remédio não aumenta a força, o remédio não aumenta a massa muscular, o remédio não controla peso, E o as remédio pessoas- não desinflama, não produz citocinas anti-inflamatórias. Exatamente. E as pessoas hoje em dia precisam dessas coisas imediatas, né? E o que é mais imediato para diminuir a pressão do que fazer exercício físico? Remédio. Então, putz, eu quero alguma coisa, pega um remédio. Quero alguma coisa, pega um remédio. Mas você não está melhorando. A longo prazo você não está melhorando. Você tá Mesmo que melhorando ele vá rapidamente, né? vai no médico e o médico ele vai tentar, sem dúvida, seguindo todas as diretrizes lá, ele vai tentar, vai dar 6 meses para a pessoa mudar o comportamento. Sim. Para depois dele começar a entrar com medicamento. Isso se for um hipertenso leve, né? Se for um hipertenso mais grave, com certeza ele já vai entrar com medicamento. Sim. Mas na conduta ali do médico, a primeira vez, no pilar da pirâmide, a conduta é mudar comportamento. E uma das mudanças do comportamento é introduzir a atividade física diária. Exatamente. Melhorando o sono, diminuindo o peso. E essa pessoa, se ela tiver uma hipertensão leve, ela tem grande chance de nem começar a tomar remédio, se começar a mudar esses comportamentos Exatamente. antes. Exatamente. Ó, chegou mais uma aqui, a última, a 8ª. Tem como eu deixar de ter pressão alta ou deixar de ser hipertenso? Deixar para sempre, né? Eu acho que a pessoa quis dizer aqui. A gente já falou bastante sobre isso, né? Acho que a gente já comentou sobre isso, né? É, Eu, particularmente, eu tenho vários cases aí que, lá no programa de emagrecimento, o R10, que eles deixaram de tomar remédio. Mas passou por todo esse processo, né? Teve uma mudança aos poucos, né? sim. Começou a reduzir o peso, começou a aumentar a força, a massa muscular, que isso é bem óbvio, né? Então, se eu tenho mais força e massa muscular, para eu levantar de uma cadeira, o meu coração vai sobrecarregar muito menos. Exatamente. Então, diminui peso, aumentei força, aumentei massa muscular, consequentemente, essa pressão vai ser reduzida. Então, isso pode ser sim. Mas isso, o médico tem que ser nosso parceiro aí e a gente andar no mesmo trilho para a gente dando a dose certa aqui, ele dando a dose certa lá, ou tirando, ou diminuindo a quantidade de miligramas de medicamento. Mas é possível sim. Eu tenho vários cases que deixaram de tomar remédio. Deixaram de tomar remédio, hein? E você falando dos cases aí, eu lembrei do prêmio também. Uma aluna do prêmio me mandou uma mensagem. Eu tava aqui, né, no trabalho, dificilmente eu pego o celular para ver, então eu cheguei em casa antes de dormir, um áudio da minha aluna. Eu falei, vixe, será que aconteceu alguma coisa? Coloquei para ouvir. Ela super feliz, falando que tinha acabado de voltar do médico. O áudio já era de tarde, né? Tinha acabado de voltar do médico, que ela tinha feito os exames, pressão tinha melhorado, diabetes tinha melhorado, uso de remédio tinha melhorado. E ela completamente feliz, falando. Claro. Tem coisa melhor que isso? Tem. Eu também tenho um aluno também que treina musculação com a gente aqui e a pressão dele também baixou e agora só com exercício. E não toma mais remédio. Por isso que a gente fala polipílula. E tipo assim, isso aí pra gente é muito gratificante, cara, porque a gente tá melhorando a saúde de uma pessoa, né? A gente tá diminuindo o risco de mortalidade, tá aumentando os anos de vida de uma pessoa, né? Então, tipo assim, antes de emagrecimento, de estar com shape, massa muscular, o caramba, a gente precisa ter saúde, né? Porque se não tem saúde, não consegue ter um corpo legal. É que com essa pressão aí não controlada, a gente aumenta em 50%, né? A chance de ter infarto e AVC, né? Então, olha o poder que a gente está na mão aí. Olha a dose que a gente tem aí, olha a ferramenta que a gente tem para entregar para essa galera e ajudar esse pessoal.
a prevenir e a controlar essas doenças. Não só a hipertensão, mas como outras doenças crônicas. Por isso, não tenha receio de chegar no professor e falar, putz, tenho hipertensão, tenho tal coisa, preciso de um treino. Conversa, sempre procura, né? No prêmio, no R10, em sala também, na musculação, procura o professor que sempre a gente vai estar aqui para auxiliar, conversar com o aluno e começar a fazer exercício físico, atividade física. Só lembrar, atividade física, tudo aquilo que você faz na sua rotina que tem um gasto calórico, né? Então, passear o cachorro, fazer uma compra, trocar a escada, trocar elevador por escada, começar a usar mais escada, andar mais, tudo isso é atividade física, né? E também o exercício físico, a musculação, aquilo que é guiado, com sobrepeso e tem um planejamento. Então, alinhando esses dois. E a parte psicológica, a alimentação saudável, com certeza a saúde das pessoas vão melhorar. Movimenta-se, galera. Movimenta-se, movimenta-se. Que Toma não essa pode dosinha todo ficar dia. parado. Exatamente. Que não pode parar. Que não pode parar. É isso aí, galera. Acho que, Fechou? acho que valeu o bate-papo, né? Valeu. Bate-papo Demais, aí. demais, muito A gente conhecimento. tentou simplificar e não falar muito termos técnicos, né? Que isso aí depende, isso é mais quando a gente está junto, mas a ideia é passar o conhecimento para vocês. A importância de estar controlando essa pressão alta, essa hipertensão, né? Através do exercício. O exercício é uma grande polipílula aí para a gente diminuir e controlar essa pressão, combinado com o médico. E a ideia aqui, a gente está passando, hoje a gente comentou sobre hipertensão e exercício, mas com certeza aí a gente atende o pedido de vocês aí, com novos temas, qualquer dúvida que vocês tiverem, para a gente alavancar esse bate-papo aí, fazer mais vezes e levar o conhecimento para mais pessoas. E a gente já tem mais 2 vídeos, tá? Esse é o terceiro. Se você tá entrando aqui e não viu os outros, a gente já falou sobre diabetes e sobre emagrecimento além do shape. Então, dá uma olhadinha aí no YouTube, na página do Instagram da Rentry, que a gente coloca os cortes lá. Corre lá para ver, tirar suas dúvidas sobre diabetes, emagrecimento, que a gente passa bastante informação também. Não deixando de dar o like, né? Não deixando deixa de compartilhar, de comentar. Comenta, isso E aí. isso aí vai nos ajudar a trazer mais conhecimento para vocês. É isso aí, galera. Valeu, galera? Top. Fechou? Ok? Obrigado, parceiro. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Fê. Obrigado pelo pelo bate-papo. convite. Junto. Informação de qualidade Isso aí. pra caramba. Galera, mais uma dose de polipílula para vocês. Obrigado e até a Valeu. próxima. Obrigado, gente. Rentrycast. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.